Versículo de número 15. Amém? Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacentai os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Pode tomar assento. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Quando eu leio essa palavra no Evangelho de João, no capítulo de número 21, no versículo de número 15, a referir-se sobre, aleluia, a segunda oportunidade que Deus dá à vida de Pedro. A Bíblia vem nos dizer que Jesus estava à beira-mar, andando pelo caminho, quando de repente ele avista ali dois pescadores, Simão e seu irmão André, lançando as redes lavando as redes à beira da praia, e Jesus, fitando o olho sobre João e sobre Pedro e sobre André, disse-lhe: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de alma. A Bíblia diz que eles não olharam imediato e começaram a seguir Jesus pelo caminho. A Bíblia vem nos dizer que Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu e tantos outros discípulos, entre os 12 discípulos, começaram a seguir Jesus pelo caminho, aonde Jesus ia, que Jesus fazia grandes sinais, prodígios, maravilha no meio do seu povo. Estava Pedro junto, sempre com seus olhos abertos, vendo grandes milagres acontecer dentro de sua própria casa. Conhece a história que a sua sogra estava moribunda, com altas febres, pronta a partir desse mundo, e Jesus lhe tocou-lhe a mão, e aquela febre se estancou, e ela levanta, vai servir café a Jesus, a Pedro. Pedro era um homem que andava com Jesus e via os milagres acontecer. Ele andou no Monte Tabor, no monte onde Jesus se transfigurou e mostrou a sua glória naquele dia. Jesus também andava e fez e curou, aleluia, aquela menina, ressuscitou dos mortos. Pedro teve o privilégio de estar do lado dele. Pedro andava do lado de Jesus, via seus milagres acontecer. Mas um certo dia, aleluia, de tantas palavras que vinham, aleluia, um dia se Jesus: vou partir deste mundo, eu vou subir para o céu, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e voltarei para vós. Aí Pedro, meio duvidoso, disse: Senhor, para onde é que tu vais? Se só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Eu vejo Pedro sempre andando do lado do Senhor, até que um certo dia, a Bíblia veio nos dizer, aleluia, que Pedro disse: Senhor, tu fala essas palavras, mas nada vai acontecer contigo, não vai sair desse mundo. Aí Jesus olha para ele, olha para mim, conhece a minha vida, conhece a tua vida, conhece a minha caminhada, conhece a tua história, me conhece por dentro, me conhece por fora. Antes mesmo de pensar, ele já conhece o que veio fazer aqui nesta noite. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. A Bíblia diz então, aleluia, você conhece a história no livro de Marcos, você vai ver essa história linda e maravilhosa. Jesus trilhando o caminho do Gólgota, está ele no Monte das Oliveiras orando com seus discípulos. A Bíblia vem nos dizer que naquele dia Satanás entra no coração de Judas Iscariote para tramar a tentação, a traição contra Jesus, e os discípulos estão no monte orando com Jesus, e Jesus angustiado, entristecido, já sabendo o que ia acontecer. A Bíblia vem nos dizer que naquele dia também Pedro, aleluia, quando os soldados se aproximaram, no momento da traição, ele puxa a espada que andava sempre do lado dele e corta a orelha do sumo sacerdote, o modo que estava ali.
para caminhar mais a história, você vai entender então que naquele momento, discípulos vão para um lado, outros discípulos vão para o outro lado, e Jesus vai em direção ao Gólgota, direção à cruz. E naquele momento, aleluia, quando eles vejam Jesus vir para o Gólgota, para a cruz, os discípulos se afastam, um corre para um lado, outro corre para o outro, e naquele momento vem dentro de si Pedro, dizendo: o que eu fiz? E ele começa a seguir Jesus pelo caminho, quando de repente ele avista Jesus, aleluia, indo para a cruz. Já tinham açoitado ele, já tinham batido nele. A Bíblia diz que quando ele olha para Jesus, Jesus com um olhar de misericórdia, que olha para a minha vida, olha para a tua vida, e alguém disse assim: tu não és discípulo dele? E ele disse: não, eu não conheço esse homem. Aí Pedro sai correndo, se aquece do lado de uma fogueira, e alguém olha para ele assim: mas tu não és aquele que anda com ele? Pela segunda vez ele disse: não, eu não conheço esse homem. Aí ele vai, anda mais um pouco, e alguém diz assim: eu te reconheço, tu és um daqueles que anda com aquele homem. Pela terceira vez ele diz: eu não conheço esse homem. E a palavra de Deus se cumpre na vida de Pedro, e o galo canta pela terceira vez. Aí Pedro se entristece, se amargura e diz: agora o que eu vou fazer? O homem profetizou e isso aconteceu. Ele foi para a cruz, não tem mais história para mim. Ele esqueceu da promessa que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria dos mortos. A promessa ainda está de pé, está no nosso meio, aleluia, cumprindo as promessas de cada dia, aleluia. Daí eu chego agora no capítulo de número 21, aonde Jesus está, aleluia, se reunindo depois da sua transformação, depois de terceiro dia, depois que ele sobe aos céus, faz toda a caminhada que ele fez, que ele ressuscitou dentro dos mortos. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos em uma volta, em uma fogueira, aleluia, não tinham o que comer. Jesus apareceu, deu pão, aí Jesus veio, deu peixe para eles comer. A Bíblia diz que ele se reúne, olha diretamente nos olhos de Pedro e disse: Pedro, tu me ama mais do que esses que estão aqui? Pedro olha para Jesus e disse: Senhor, eu te amo, aleluia. Aí Jesus olha de novo para ele e diz assim: Pedro, eu te faço mais uma pergunta, tu me amas mais do que esses que estão aqui? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo, Senhor. Aí Jesus olha para ele pela terceira vez e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses que têm aqui? Aí Pedro cai em si, abaixa a cabeça, começa a fazer uma reflexão dentro dele e disse: eu andei do lado dele, eu vi milagres acontecer, eu andei com a caminhada rumo a rumo do lado dele, eu vi tanta coisa acontecer, eu o abandonei na hora que ele mais precisava, eu me afastei dele nos momentos que ele mais se precisava. Senhor, a partir desse momento nasce um novo Pedro na minha vida. O homem está se levantando aqui. Senhor, tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus olha para ele assim: assim é verdade, é desta maneira que eu quero um homem que reconhece os seus erros, um homem que reconhece o que fez. A partir de hoje, Pedro, começa a rebanhar minhas ovelhas, porque muito pasto verdejante tem por aí, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu sei que você passou na sua caminhada, na sua história, na sua vida, se você se afastou dos caminhos do Senhor, ou se você está meio pé aqui, um pé ali, mas eu quero te dizer que Jesus ainda nesta noite, ele manda te dizer que ele te ama. Tem uma promessa linda, maravilhosa, uma nova história ele tem para a vida de você, aleluia. Por isso Jesus manda te dizer: me amas mais do que esses que estão aqui, aleluia. Eu tenho certeza que a resposta é sim, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Me amas mais do que esses que estão aqui? Sim, Senhor, eu te amo. Então Deus tem obra maravilhosa a realizar na minha vida, na tua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer a partir do momento que a gente decide que quer andar com Jesus, a partir do momento que a gente decide que é Jesus na nossa vida, a partir do momento que a gente toma uma posição, se levanta e diz: é Jesus na minha vida, é Jesus na minha vida, é Jesus na minha história. Eu vou andar com ele lado a lado, enfrente o que enfrentar, levante a luta que lutar, sopre o vento que soprar. É Jesus na minha vida. Aplauda a igreja do Senhor, aplauda Jesus.